Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Na luta, nesse meio de semana, observando o que decidem lá por Brasília, nesta grande reunião que recebe todos os governadores do país. O presidente vai ouvi-los, inclusive o nosso, Flávio Dino, está lá em Brasília. Hoje de manhã já estiveram reunidos. Já saíram umas notícias por aí, onde o governador parece que foi o único que bateu o pé, dizendo que não aceita que os mais pobres paguem a conta na mexida da Previdência. Tipo assim, o senhor e a senhora bem aí que recebe lá 980 e tantos reais por mês. Já pensou? Daqui a 10 anos, quando aquele irmão mais novo do senhor se aposentar, lá em Zedoca, em Maracassumé, recebendo 400 reais por mês, nós não podemos aceitar isso também. Nenhum de nós, nenhum dos 200 e tantos milhões de brasileiros, sendo que a grande maioria recebe justamente isso, um salário mínimo. E aqueles que têm sorte, ou que conseguem ter um olhar mais por cima para ir atrás deste direito. Porque tem muita gente enfiada aqui no interior do Maranhão, do Pará, do Amazonas, que vive lá do peixinho que pega, que é um esquecido, entre tantos esquecidos que tem nesse Brasil. Oxalá olhe por Flávio Dino lá em Brasília, que ele mexa com os seus pares, com os governadores nordestinos e nortistas, que o norte sofre tanto quanto o nordeste, para que a gente não aceite que o povo pague a conta do capitalismo, a conta do mercado econômico, a conta da ganância, a conta dos barcos de luxo. Não, essa conta nenhum de nós brasileiro, trabalhador, deve aceitar. Assim como nós precisamos nos preparar, nós do Nordeste, que temos as mais belas praias do Brasil, quem sabe do mundo. Nós aqui no Maranhão que temos esses mangues tão belos, que temos os lençóis. Os paraenses, os amazonenses, os amapaenses que têm a Amazônia, esta riqueza mundial, que tem um monte de sueco, de belga, de francês que vem ver e paga caro. E nós precisamos de trazer muito mais gente, porque nós temos muito a mostrar. Nós temos o Centro Histórico de São Luís, esta pérola, esta preciosidade, este tesouro. Um tesouro encravado, bem aqui entre os deltas do Bacanga e do Anil, que a gente precisa desencavar cada vez mais para mostrá-lo, para exibir a sua beleza para o mundo inteiro. Para saber como a gente faz isso, a gente recebe hoje aqui o secretário de Turismo do Estado do Maranhão, o senhor Catulé Júnior. Secretário, seja muito bem-vindo aos analistas. Olha, eu que agradeço, em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores. E eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, o convite que recebi, de vir até os estúdios da TV Guará, desse prestigiado programa, né, os analistas. Agradeço ao Geraldo, ao Natanael, né, de nos dar essa oportunidade de podermos conversar e dizer aquilo que a gente pretende, aquilo que a gente pensa em relação ao turismo do Maranhão. Muito bem. Natanael, e você que já teve negócios na Praia Grande e continua tendo negócio no Centro Histórico com a sua casa noturna. E vou me mudar para lá. E vai se mudar para o Centro Histórico. Corajoso você. Eu sempre tive vontade ali, acho que o centro ali é uma paixão antiga. Eu ali, fui né? criado ali, vivi 20 anos da minha vida lá. Quando eu vim do Rio para cá, né? Então, assim, aquela coisa já de cursinho ali, pré-vestibular, aquela coisa fazer ali na aprovação. Então, o centro, Praça Deodoro ali, fez parte ali da minha formação ali, então, e o centro é muito legal, né? Acho que o centro, né, agora com essas obras que estão tendo aí do parque, né, na Rua Grande, na Praça Deodoro, acho que a tendência é ampliar bem ali para o conjunto arquitetônico todo e o centro, eu tenho certeza ali que no futuro vai ser um grande lugar para se habitar e morar. Grandes saudades do centro, da Rua Grande, do Caiçara, da Viana Vaz, da Rua da Mangueira, nossa, lugares que eu
tracejei muitos anos na minha vida, indo lá para o Mengue, passando ali, paquerando as meninas do Liceu, do Rosa Castro. Eita vida, secretário! O senhor está há pouco tempo no cargo, de uma secretaria que tinha sido fundida com a cultura, e agora nesta nova fase, como é que vocês estão arrumando a casa para começar esta empreitada tão grande como a de desenvolver o turismo no Maranhão? Olha, Geraldo, assim, primeiro que é um grande desafio, como você disse, mas é um desafio que nos fascina, né? O Maranhão é um estado privilegiado, onde nós fomos abençoados por Deus, e as nossas belezas naturais, elas falam por si só. E talvez, eu acho que a gente reúne o maior conjunto de atrativos turísticos do Brasil. Eu acho que nenhum estado do Brasil tem tantos atrativos como o Maranhão tem. Mas, infelizmente, existem alguns gargalos históricos e que a gente já está se defrontando com eles e que é preciso enfrentá-los, que não é fácil, é muito difícil. Mas aqui ninguém me convidou, o governador não me convidou, me entregando uma tarefa que fosse fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, né, secretário? Até, Geraldo, quando eu tive a primeira conversa com o governador, que ele me convidou, ele colocou algumas demandas que ele disse, olha, isso aqui é quase impossível. Eu disse, governador, eu gosto de fazer o impossível, ou de pelo menos tentar fazê-lo, né? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, o caminho para o sucesso é você fazer aquilo que realmente lhe agrade, aquilo que lhe fascine, aquilo que lhe demande desafios. E eu estou muito motivado para esse desafio da gente tirar o Maranhão da expectativa para a realidade, né? A gente falou aqui em relação a toda a potencialidade que nós temos, mas a gente não pode viver apenas dessa potencialidade, daquilo que poderia ser. É preciso que a gente, de uma maneira rápida, a gente consiga enfrentar esses obstáculos e que a gente traga o Maranhão para a realidade daquilo que ele realmente tem que ser. Eu acho que essa é a premissa da nossa gestão e será ao longo desses 4 anos. Como é que, no que tange a estrutura, como é que você encontrou? Porque a Secretaria de Turismo era vinculada à Secretaria de Cultura, tinha praticamente a mesma ordenação de despesa, tudo. O senhor já conseguiu ali ter a casa na mão ali, já quase assim, qual é a grande dificuldade que o senhor encontrou, que o senhor vê assim, um grande projeto para alavancar mais o turismo no estado? Olha, primeiro destacar, né, a motivação do governador em dividir as secretarias, né? Anteriormente era a Secretaria de Cultura e Turismo, ambas sob a gestão do competente secretário Diego Galdino, que vinha realizando um grande trabalho à frente do turismo e da cultura, e o governador, sensível a um pedido de todo o trade turístico, resolveu separar as secretarias na medida de dar uma independência entre as duas políticas públicas, mas que elas continuassem trabalhando com harmonia, né? E quando conheci o Diego e a gente trocou algumas ideias, logo surgiu uma grande sinergia entre ele e eu. E a gente combinou que não poderia ser de outra forma, que a gente tem que trabalhar em parceria, porque é inadmissível se pensar a cultura sem o turismo e o turismo sem a cultura. Eu acho que a cultura tão rica como o Maranhão tem, ela é sim, talvez um dos nossos grandes ativos. E a gente tem que trabalhar sempre sintonizado e sempre aproveitando, e mais do que isso, destacando a nossa cultura para que ela se revista e para que ela possa trazer como consequência o incremento da atividade turística no nosso estado. Mas toda reestruturação, ela demanda um certo trabalho, uma certa dificuldade, porque na verdade quando se dividiu é uma nova secretaria que foi formada. Nós tivemos que estruturar toda a atividade meio da secretaria, nós tivemos que dotar a secretaria de todos os instrumentos legais, de formalizá-los, né, perante os órgãos competentes. Isso daí demandou algum tempo, mas que com a equipe competente que nós temos, em pouco tempo nós conseguimos fazer. No mais, como eu disse, Diego é um secretário competente que fazia um belo trabalho na secretaria e nós já pegamos todo o planejamento que ele, à frente da secretaria com a equipe, havia feito no final do ano. E nós aqui, ao longo dessa nossa chegada na secretaria, nós estamos colocando as nossas digitais, aquilo que a gente entende que pode vir a somar, aquilo que a gente acha que a gente poderia fazer de outra forma diferente, a gente tem feito aos poucos, respeitando, claro, o trabalho do colega.
E quais são as principais frentes de ataque, secretário, para que acho que o objetivo é trazer gente para cá, né? Sim, claro. Eu acho assim, não se pode falar em turismo sem respeitar o binômio da promoção e da estruturação dos nossos atrativos, da infraestrutura. Então, é claro que o país e o estado e os municípios, eles passam por um momento financeiro, orçamentário complicado, e a gente sabe que a gente tem essa limitação. Mas é claro que dentro da medida do possível a gente tem que ir melhorando a nossa infraestrutura. Existe, e a gente pode falar, se for o caso, depois, mais para frente, falar sobre isso. Mais para frente, que eu digo nessa própria entrevista, sobre a questão das nossas vias, né, as nossas estradas, a nossa malha aérea, que é um grande gargalo, talvez um dos maiores gargalos que nós temos. Mas é também, paralelo a isso, a gente tem que ter uma atenção sobre a nossa política de promoção. É preciso que a gente atraia os visitantes para vir conhecer o Maranhão. Eu sempre tenho dito que o Maranhão está no mapa do turismo brasileiro, mas é preciso que a gente descortine esse mapa e para que a gente seduza, para que a gente atraia esses visitantes para vir conhecer os nossos encantos. Como eu disse, nós fomos privilegiados e aqui tem muita coisa. Nosso estado é muito bonito, Geraldo e Natanael, e a gente precisa mostrar isso ao mundo e ao Brasil, e mais do que isso, até o próprio maranhense. A gente vê, por meio das pesquisas que nós fazemos do Observatório do Turismo, que o próprio maranhense não conhece o Maranhão. Então, a gente precisa estimular e mostrar que o primeiro turismo a gente deve fazer em casa, né? Que a gente tem que colocar os maranhenses para conhecer o nosso estado, que é um estado muito belo. Uma das grandes dificuldades, né, Catulé, é justamente a malha aérea, né, com destino a São Luís e até de partida também. E isso, né, é uma briga eterna, né? Você já deve ter sentido isso na pele, que a dificuldade de voos, o preço, né, dificulta muito o turismo para cá. Tem algum entendimento nesse sentido, dados que possam tentar melhorar essa malha aérea para São Luís, me botar como destino mais acessível e mais fácil de chegar até aqui? Com certeza. Eu acho assim, nós já estamos com algumas iniciativas visando fazer um estudo aprofundado daquilo que nós poderemos propor como atrativo para as empresas aéreas, para que a nossa demanda, a nossa oferta de voos ela aumente. Em consequência disso, aumentando a demanda de voos, a gente aí sim, a nossa política de promoção pode trabalhar de forma mais agressiva para atrair esses visitantes até o nosso estado. Mas, como eu te disse, e você também na sua pergunta, é uma guerra muito grande entre os estados, e você sabe que se falar hoje em renúncia fiscal é complicado. E a grande maioria das políticas, né, de atração de empresas aéreas e de expansão em relação ao QVA, né, da taxação do QVA, do tributo QVA, né, que é o ICMS cobrado sobre o querosene para a aviação. Então a gente tem feito um estudo muito sério, muito aprofundado para a gente apresentar ao governador, para que dessa forma, aliado a isso, dentro de um bom relacionamento com as empresas, a gente consiga aumentar a nossa oferta de voos e a gente comece a quebrar aí que na minha modesta opinião é um dos nossos maiores gargalos no que tange o turismo. Bom, fazemos nossa primeira paradinha agora e voltamos em seguida. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o secretário de Turismo, o Catulé Júnior. Secretário, a gente encerrou o primeiro bloco, onde o senhor admitiu que o grande, talvez o maior, nas suas palavras, gargalo da questão do turismo em São Luís, seja a questão dos voos. Nós tivemos nesse primeiro trimestre até um aumento de passageiros passando aqui por São Luís, por Imperatriz inclusive, mas no geral, inclusive ajudado pela agência, pela ANAC, que deveria, né, Natanael, trabalhar pelo povo, pela população, inventou aquele negócio das malas, que vai baratear a passagem, e a gente não viu nada disso. A gente vê a passagem subindo e as pessoas sofrendo cada vez mais nos voos, carregando bagagens muito grandes, é uma briga. Como que a gente pode brigar com essas companhias aéreas que são tão fortes a ponto de dobrar
a agência nacional, como que a gente faz para trazer benefícios, para trazer voos para cá, diminuir o preço, tem a questão da gasolina que o senhor já tocou, mas vamos efetivar. E completando, Geraldo, né, assim, para o povo deve ser muito simples. A gente não deve complicar muito as coisas. Nós temos uma experiência das passagens terrestres. Né? O ônibus, né, interestadual tem um custo de manutenção, uma série de coisas. E ele é embutido nas passagens, são 44 lugares, se não me engano. Né? E todas essas 44 lugares são vendidos pelo mesmo preço. Calcula-se o custo operacional, a margem de como qualquer empresa, e tem ali, a maioria dos aviões já possui 180 lugares. Né? Eu tenho certeza que se estipulasse uma nova regra no país, acho que aí o Congresso pode ajudar nisso, os deputados maranhenses, as bancadas aí, para chegar e estipular uma mesma regra, porque assim, se você tem um preço fixo do voo, né, acho que vai aumentar aí muito, né, a demanda das pessoas quererem viajar de avião. Porque hoje tu sonda uma passagem num dia, está um valor, no outro já está o dobro. Então assim, é um absurdo de taxas e bagagem, né? Pô, né? E ridículo. Você comprou uma passagem, Geraldo, né? Eu comprei uma passagem outro dia e desisti. Não vou poder, não vou desistir dessa viagem, não vou. Perde a metade. Pô, perdi 70% do valor, diz que uma taxa de administração. Hoje em dia é tudo online, quer dizer, qual foi a taxa? O cara operar lá, tirar a vaga do voo, botar disponível, você pagar 70% do que você pagou, isso é praticamente um assalto, né, legitimado pelo Congresso. Isso é um absurdo. Ou seja, a força das companhias aéreas é muito grande, secretário. A gente acompanha, Geraldo, que os lobbies das grandes empresas aéreas, ele é muito forte, né? E é preciso que o cidadão esteja atento ao que acontece nas nossas câmaras legislativas, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Eu tenho tentado, já tenho feito incursões junto à nossa bancada federal do Maranhão, né, levando essas demandas, levando as nossas preocupações para que os nossos deputados federais e os nossos senadores, eles possam estar atentos a essas demandas, que ela é de suma importância, mais uma vez eu repito, para o desenvolvimento do turismo do Maranhão. Mas eu também tenho acompanhado com bastante expectativa essa discussão que se abre sobre a participação, o aumento da participação do capital estrangeiro nas empresas de transporte aéreo, né, nas empresas aéreas. E eu acho que aí é um caminho para que a gente quebre essa espécie de monopólio existente. Eu acho que a partir daí, eu acho que a gente teria um novo paradigma. Então, eu acho, se você me perguntar, eu posso te garantir, não, posso defender que acredito com muita esperança que, se isso vier realmente a se concretizar, eu acho que nós iremos viver um novo momento na aviação aérea nacional. Olha só, Natanael, aí nós estamos na mão lá da nossa bancada federal, né? Quantas passagens eles têm por ano pago pelo dinheiro público, né? Um bocado deles não gastam um centavo. Não consultam nem o preço, Geraldo. Não precisa perguntar o preço, secretário. Vamos falar um pouco aqui disso aqui, né? Aí nós pegamos, tem uma empresa brasileira de aviação que acabou de se quebrar. A Bolsa de Valores, que o presidente está brincando com ela, e enquanto isso ela brinca com... Está brincando no Twitter, exatamente, está brincando. Parece que é uma operação como é esse joguinho que vocês gostam aí, né? De brincar com o povo brasileiro. Outro dia eu falei aqui, o senhor que completou 78 anos e não aguenta mais a gota que está ali roendo sua perna direita, aí vendeu aquele táxizinho que o senhor defendeu a família a vida inteira, vendeu lá por 19 mil reais e botou na poupança, né? Ou então investiu lá no Banco do Brasil, lá numa coisinha na bolsa, aí quando o senhor foi ver, já tinha 18, já tinha 17, é brincadeira, meu senhor. Mas, secretário, nós, na mão da nossa bancada, a gente podia botar eles para pagar a passagem. O que o senhor acha? Talvez aí eles se zangassem e fossem correr atrás com mais força, hein? Geraldo... Sem querer me colocar na sinuca de bico. Não precisa falar mal deles, não. Deixa que a gente de forma nenhuma. Mas eu acho que a gente precisa sempre dizer aquilo que a gente pensa, né? E assim, eu acredito que a nossa sociedade, quando quer, ela pauta a classe política. Pronto. Né? Então, todas as vezes que a nossa sociedade foi às ruas e ela clamou por determinada pauta, isso foi ouvido com bastante eco na nossa classe política. Então, às vezes, essa pauta ela não foi tão rica para a nossa sociedade, mas isso é a democracia.
né? Acho que a democracia é inclusive o exercício do controle social pelo povo, né? Então eu acredito que quando a população ela acorda para determinada pauta, ela vai em cima da classe política e a classe política acaba recuando de determinadas situações. Como eu te disse, o lobby, a gente sabe, você sabe, Natanael sabe, ele é muito forte. E por N razões, a gente sabe como é que isso daí acaba acontecendo dentro do nosso poder legislativo e do executivo também, não só do poder legislativo, mas dentro do executivo também. Mas eu acho que a população, hoje a gente tem, inclusive, as redes sociais para protestar, e a gente aceitou com muita passividade essa questão das bagagens que você colocou aí. Acho que isso daí foi uns 3 anos atrás, se não me engano. Por aí. E nós aceitamos com muita passividade. Então, às vezes, a população também acaba, e eu sou advogado por formação, e a gente sempre usa um brocardo que diz, o direito não socorre os que dormem, né? E é preciso que a população esteja sempre atenta e vigilante. Certo. Voltando à questão do turismo, Natanael, secretário, lembrando que nós temos um país como a França, que embora produza vinhos maravilhosos e queijos maravilhosos, tem a questão da tecnologia, mas eles vivem, a Itália, a França, eles recebem milhões de pessoas, eles não têm 10% dos atrativos que o Brasil tem e, no entanto, a gente recebe um gato pingado aqui. Eu estou colocando, não é nem um Maranhão, secretário, o senhor sabe disso, é o Brasil inteiro, embora a maioria esteja localizada ali no Rio de Janeiro, na Bahia, mas a nossa potencialidade vai do Maranhão à Bahia, vai do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. A gente não tem problema nenhum quanto a isso. Por exemplo, quando a igreja lá Notre Dame, o senhor viu, né, aí nos jornais aí, a igreja pegou fogo, um monte de gente foi doar lá milhões para reconstruir a igreja, que recebe milhões de pessoas até brasileiro, até brasileiro. Uma brasileira, meus senhores, uma senhora aí que era casada com um homem que era dono de um banco, olha só, dono de banco, ela doou 88 milhões de reais, equivalente, para reconstruir aquela igreja lá da França, a igreja de Notre Dame. Ela doou 80, mas não doou um centavo para reconstruir o Museu Nacional, que é aquele bando de irresponsável, porque são todos irresponsáveis, todos têm a sua parcela de culpa de deixar o museu, o maior museu brasileiro da história do Brasil, pegar fogo. Não doaram um centavo para reconstruir o museu. Assim como não fazem nada para que a gente tenha acesso à passagem de avião, que a gente possa sair lá do interior do Goiás e vir passar uma semana na praia aqui em São Luís, Natanael. Com relação ao museu, ainda estavam comemorando a restauração de 28 peças. 28 peças que recuperaram da maior coleção de artigos egípcios da América Latina que o Brasil tinha. Pelo amor de Deus, secretário, o senhor, que, embora não seja eleito, está no cerne da política, porque o seu cargo é um cargo político. Será que tudo isso não é uma questão de política, ainda que política internacional? Com toda certeza. Eu vou até mais além do que isso daí, essa discussão é muito mais ampla. E aí a gente tem que abrir um capítulo para que a gente aprofunde uma discussão sobre a própria reforma política no Brasil, né? A forma como hoje a política partidária ela é exercida no nosso município, ela tem uma série de deformações que acabam acarretando nesse cenário que a gente vê. Os políticos cada vez menos eles são vocacionados, cada vez mais o que determina a eleição de candidato A, B, C, Y é o poder financeiro e, quer dizer, a vocação, as demandas coletivas, elas vão ficando no segundo plano. Então é preciso que haja nesse país uma discussão sobre uma reforma política séria, né, onde sejam valorizados os partidos e os ideais, né? Hoje o partido, salvo raras exceções, e existem as exceções, claro, mas os partidos hoje eles são legendas de aluguel, onde o camarada se candidata, ele só precisa do partido para oferecer o nome dele, para ser candidato. Então, assim, eu acho que esse país precisa de várias reformas, e uma delas importantíssima, na minha visão, é a reforma política. Com certeza, o cara quer ter a garantia que vai poder investir numa candidatura para ele conseguir chegar ao poder. Agora eu pergunto, soma esse salário para os 4 anos que o cara vai ter ali, não dá nem, Geraldo, 20% que ele investiu e declarou. Qual o objetivo? Mas, enfim,
Secretário? Tem um erro de matemática aí, né? Tem, claro, né? Acho que... E na cara do povo, o povo não faz a conta básica, né? Mas, enfim, secretário, a gente vê muito, né? Hoje em dia, a sociedade brasileira, ela praticamente é dividida em nichos, né? Nichos mercadológicos, nichos culturais. E aquela coisa, o Estado acaba sendo laico, né? Eu costumo usar esse termo não só para religião, mas até adaptando culturalmente. E o turismo está muito associado à cultura, principalmente a questão de festas, eventos religiosos, católicos, né? O Carnaval, o próprio São João, que é o grande atrativo do Maranhão. Mas no restante do ano a gente vê assim, aquela coisa de baixa temporada. E nessa baixa temporada existe uma demanda crescente de pessoas que pagam a passagem aérea mais barata, o hotel tem uma tarifa diferente, né? Existe um plano para se abranger mais mercadologicamente todos esses nichos ali que estão fora desse eixo da cultura mais dita popular, que tem mais abrangência? Antonel, para enfrentar a questão da baixa temporada, na verdade, para aquecer a baixa temporada, eu acho que não existe outro encaminhamento senão a atração de alguns eventos para a nossa capital e para o nosso estado. E dentro disso nós temos nos reunido com as entidades representativas do trade turístico, oferecendo nosso apoio na captação desses eventos. Eu acho que o Estado entra aí como um apoio importante, né, e orientador desses eventos. É claro que a gente ainda tem outra, além da baixa temporada por si só, a gente ainda tem a questão da nossa capital, tem um período chuvoso muito extenso. Então isso daí ainda acarreta, ainda coloca, vamos assim dizer, ainda diminui a potencialidade da baixa temporada, né? Se a gente pode usar essa terminologia. Mas a gente precisa estar reunido. O turismo, ele é uma política, eu acho que toda política pública, mas especialmente o turismo, ele é uma política pública de quatro mãos, é uma política pública executada a quatro mãos. Eu não consigo enxergar o turismo com o poder público sinalizando para um lado e a iniciativa privada apontando para outro. Eu acho que precisa haver uma sinergia, eu acho que precisa haver uma convergência e é por conta disso que eu tenho sensibilizado todos os agentes para que a gente faça, na verdade, um pacto. A gente falou aqui sobre uma potencialidade, falamos aqui sobre uma expectativa, mas a gente só vai partir da expectativa para a realidade se realmente houver um pacto e que esse pacto seja de verdade compromissado, onde cada segmento tenha a consciência da sua importância e do seu papel. E eu acho, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, que eu acho que a gente precisa sim ter uma política de atração de eventos fora da alta temporada. Eu acho que por nossos atrativos eles já vendem a alta temporada de uma maneira natural. Mas é preciso a gente aquecer o setor na baixa temporada. E eu não consigo enxergar outra forma mais apropriada que não seja a atração de alguns eventos. Até porque a gente tem uma dificuldade climática até no Maranhão, né? Porque assim, os meses de dezembro, né? Principalmente de janeiro e fevereiro, que antecede ali um carnaval, que são considerados assim, 2 meses de alta temporada de férias, a gente está sob o inverno rigoroso. Isso dificulta muito até o turismo dentro do estado. Eu vou te adiantar aqui um projeto nosso. A gente tem trabalhado já de uma forma muito frenética em novos projetos, em novos programas. E a gente tem uma proposta de realizar aqui na capital um festival mundial do reggae. A gente tem trabalhado dentro dessa proposta e a gente havia sugerido que essa data seria em maio. Né, todo maio, por quê? Porque maio tem a Bob Marley, tem toda essa questão, o dia nacional do reggae é maio, é no mês de maio, o mês nacional do reggae é maio e tal, enfim, a gente imaginou que essa seria uma data simbólica, mas aí nos veio aquele questionamento, e a chuva? Porque a gente pensou em fazer na litorânea esse festival, e aí e a chuva? Então nós estamos repensando o projeto, se a gente faria em maio ou faria em setembro, se a gente faria em maio, mas faria num lugar coberto. Então, são alguns questionamentos que a gente tem sempre que ter essas ponderações por conta dessa nossa sazonalidade. Esse é só um exemplo, né? E chuva é muito mal-vinda para certas coisas associadas ao reggae, né? Não pode apagar a chama do prazer de se curtir um reggae. Com essa a gente faz mais uma paradinha e volta já de novo. Voltamos aqui, hoje recebemos o secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, e conversamos das nossas possibilidades.
Secretário, por exemplo, o Brasil todo está assolado pelo desemprego, que é uma coisa triste, são mais de 13 milhões de brasileiros desempregados e vem aumentando. E o turismo poderia vir a ser uma fonte de geração de postos de trabalho, né? Isso vem sendo discutido também. Eu vi aqui no plano de vocês que há um trabalho de formação de mão de obra, né? Da construção dos 10 polos no estado. Como é que está a implantação desses projetos? Geraldo, o turismo, ele até por definição, ele é uma atividade que gere um pernoite e que demande a geração de emprego e renda. Eu acho que talvez é a forma mais rápida, a política pública mais rápida na geração de emprego e renda. Como eu te disse, a gente tem uma política de promoção, que a gente venda, vamos assim dizer, o Estado para o país, para o mundo, para que a gente consiga atrair esses visitantes. Mas eu tenho sempre batido com a nossa equipe que se nós trouxermos esses turistas para visitar o estado do Maranhão e nós não estivermos preparados para recebê-los, talvez a gente será atingido pela aquela mídia que ela é a mais perigosa de todas, que é a mídia negativa. O turista chega, é mal atendido e vai sair fazendo a nossa propaganda negativa. Dali mesmo no celular ele faz, né, secretário, hoje em dia? E um dos eixos que nós temos trabalhado bastante é na questão da qualificação do trade turístico, dos prestadores de serviço do trade turístico. Então nós temos aumentado nossas ofertas de curso de qualificação. Somente essa semana nós estamos em 7 cidades dos nossos 10 polos turísticos e nós temos trabalhado bastante, temos enfatizado na qualificação desses prestadores de serviço. Fizemos uma parceria há pouco mais de 15 dias, né, com o aplicativo do Mary Drive, né, que é um aplicativo só de mulheres. Só de mulheres. Já fizemos também e iremos ter nos próximos dias um curso para os motoristas do Uber, né, do aplicativo Uber, para que a gente prepare esses motoristas, a gente qualifique esses motoristas com informações para que eles possam atender de forma mais atrativa, vamos assim dizer, os nossos visitantes. Você sabe que a gente não pode, e a gente tem que quebrar isso da cultura do maranhense de vender aquelas coisas que nós temos com aquelas situações que nós temos negativa. Claro que problema todos os estados têm, todos os países têm, mas eu acho que chegou a hora da gente focar nas soluções e não nos nossos problemas. Claro que a gente tem que tentar resolver os problemas, claro que a gente tem que tentar trazer luz a esses problemas, mas a gente não pode tentar vender o nosso estado com aquilo que nós temos de negativo. A gente tem que tentar vender o nosso estado com aquilo que nós temos de positivo. E um case de sucesso dentro disso que eu estou falando é, por exemplo, um país vizinho nosso, o Peru, que o Peru tem crescido exponencialmente o número de visitantes do Peru, e o Peru tem uns problemas semelhantes ao Brasil, mas tem focado a sua política de turismo dentro das soluções e não dos entraves. E eu acho que talvez a mentalidade que nós temos que adotar é essa. E o PIB do Peru deve ser o quê? Equivalente a quê, Natanael? Do Maranhão? Não, um pouco mais. Pouca coisa mais, mas não dá para comparar com o Brasil, né? Não, que está entre nenhuma. Os 10 maiores do mundo, fácil, ali oscilando, já teve até em 6º lugar. Então, para aprofundar esse trecho, que eu acho que é muito importante, que além de trazer dinheiro, traz emprego, e emprego significa distribuição de renda. Nós temos aqui, secretário, o curso de hotelaria na Universidade Federal do Maranhão e o curso de turismo. Sim. E o senhor tocou no assunto aqui da parceria indissociável entre o poder público e a iniciativa privada. A iniciativa privada. O que a iniciativa privada está fazendo para fazer isso ou está esperando o governo? Eu acho que talvez, com todo respeito à nossa iniciativa privada, ao nosso setor privado, mas talvez está faltando essa organização. Talvez está faltando essa orientação, que o Estado abarque essa iniciativa privada, que chame e diga assim, vem cá, Geraldo. O senhor está assumindo isso, secretário? Eu estou assumindo essa responsabilidade. Maravilha. Eu fui nomeado para isso. E como é que o senhor pretende chegar junto dessas pessoas? E a gente que vive um momento difícil, onde o investimento é... Eu acho assim, quando
teus objetivos eles são muito claros, eu acho que você tem facilidade de vendê-los. Eu tenho chamado todas essas entidades, tenho conversado com todas elas, tenho ouvido as queixas e as demandas que elas têm. Muitas delas, quase todas elas, são legítimas, são justas. Estamos tentando atender dentro do possível, e aquilo que não é possível atender nós temos justificado e nós temos construído esse entendimento, nós temos construído essa parceria, que eu digo a eles sempre, que essa construção ela tem que ser tijolo por tijolo, mas tem que ter uma base sólida para que a gente consiga crescer. E eu gosto, como eu te falei no início da entrevista, eu gosto de desafios, eu gosto daquilo que as pessoas dizem que é impossível fazer, eu gosto sempre de me desafiar a fazê-lo. E tenho sempre demonstrado a todo o trade, a toda a sociedade, a todos os agentes que fazem o turismo do Maranhão, que eu chego como um colaborador, eu chego como um soldado que quer ajudar. Eu quero, Geraldo e Natanael, depois desses 4 anos, passados esses 4 anos, eu olhar para trás e dizer, eu deixei minha contribuição ao turismo do Maranhão. Nossos planos são ousados, as nossas metas mais ainda, mas ainda são menores do que a nossa vontade de realizá-las. Nesse momento, o senhor está há pouco tempo no cargo, mas o que o senhor já contabiliza como vitória? Olha, eu contabilizo reacender essa chama. Eu acho que a gente tem conseguido, num curto espaço de tempo, demonstrar ao trade turístico que nós temos um norte e que nós iremos em busca desses resultados. Eu já tive na região dos Lençóis, já tive com o trade de São Luís, nós temos feito um planejamento, nós temos criado nosso projeto. Eu te dei aqui um exemplo do Festival Mundial de Reggae, que a gente pretende implementar na nossa capital, mas nós temos vários outros projetos. Nós estamos pensando numa feira de artesanato itinerante, onde a gente percorra os polos, a gente possa percorrer os polos do turismo do Maranhão, homenageando, destacando os polos que têm essa questão do artesanato de forma muito forte. A gente tem criado um mecanismo de valorização da política do artesanato no nosso estado. As feiras que vocês têm participado têm dado resultado? As feiras até internacionais? Tem dado resultado, mas a gente pensa em reformular a nossa estratégia para que elas possam dar mais resultado ainda. Por exemplo, eu acho que hoje, com o auxílio das redes sociais, de toda a tecnologia que está à nossa disposição, talvez chegou a hora da gente investir mais no público final. E sai até mais barato, né, secretário? Muito mais barato. Você vai comprar uma passagem, Geraldo, antigamente você necessariamente ia atrás de uma agência, hoje você vai na tela do computador, compra a tua passagem, reserva o teu hotel. Então é preciso que a gente tenha essa acessibilidade de saber que talvez com toda certeza, o nosso público-alvo está no consumidor final. A gente tem que chegar direto a ele, a gente tem que sensibilizar direto a ele e mostrar aquilo que nós temos de bonito, de bom, que eu acho que são muitas coisas. Eu tenho hoje, que sou secretário do turismo, eu confesso a vocês que eu tenho enxergado o nosso estado de uma forma diferente. Sou apaixonado, sou filho de Caxias, sou um caxiense muito orgulhoso. Comeu muita galinha caipira na Veneza, né? Demais. E é conterrâneo de Gonçalves Dias e de meu amigo Wilson Marques. Dizem que nem todo poeta é caxiense, mas todo caxiense é um poeta. Isso, junto com o Gonçalves Dias e com o Wilson Marques. Antes da gente partir para a nossa brincadeira aqui, deixa eu lhe perguntar uma coisa, já que o senhor citou Barreirinho, o que o senhor está achando dessa história aí que eu nem me lembro, não me lembro quem foi que teve a ideia de taxar e também de privatizar os lençóis. Não foi o senador Roberto Rocha? Rapaz, eu não me lembrava já que você falou. O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho muito bom para o Maranhão? Eu acho temerária. Eu acho que ela valoriza o capital e coloca em xeque talvez o grande atrativo da região, que é a preservação daquilo que nós temos, que a natureza nos deu, que é aquela beleza. Então a gente teve uma reunião com o trade, a gente está preparando um documento para encaminhar a nossa bancada, demonstrando qual é o nosso posicionamento de defesa da preservação da natureza, das nossas riquezas naturais. Claro que nós, como propulsores da política pública que visa desenvolver o turismo através da geração de emprego e renda, claro que a gente é a favor do desenvolvimento, mas a gente não pode pensar nesse desenvolvimento de forma predatória, de forma que coloque em xeque a nossa natureza. Muito bem, com essa aí vamos brincar de bloqueia ou compartilha.
Bom, para ficar universal, a gente fez aqui, Juninho fez aqui um bloqueio e compartilho que vai desde as origens até lá na frente. Vamos ver quem é o primeiro. E aproveitando Caxias, tá aí uma caxiense, nem que seja de coração, não sei se ela nasceu lá. Cleide Coutinho, seu bloqueio ou compartilha? Compartilho, deputada e cidadã caxiense, ela, apesar de que ela nasceu na Bahia, mas hoje é sim uma cidadã maranhense e caxiense que merece o nosso respeito, representante da nossa cidade, da nossa região, apesar de que nós não fazemos parte localmente, lá na cidade, do mesmo grupo político, mas a gente sempre teve um relacionamento bom, já com o deputado, ex-deputado, ex-prefeito saudoso Humberto Coutinho, como também com a deputada Cleide, pessoa que a gente tem o maior carinho e um respeito absoluto. Tudo bem. Segundo nominho. Opa, continuamos em Caxias, só que veio a foto errada. Era o Paulo Marinho, não é esse senhor aí não, é o Paulo Marinho também, o ex-deputado. Esquece essa figura, o Paulo Marinho, seu bloqueio ou compartilha? Ex-deputado, ex-prefeito. Isso. Olha, que é outro ramo lá do mando de Caxias. Eu acho que o ex-deputado Paulo Marinho é uma figura a ser estudada pela política do Maranhão. Acredito que, como todo ser humano, ele tem qualidades, ele tem defeitos, mas acho que talvez a gente falou aqui sobre o avanço da tecnologia. Certo. E eu acho que também todo cidadão, seja o ramo que ele atue, ele precisa acompanhar a evolução dos tempos. Você não pode ficar parado no tempo. E como político, eu não estou analisando o cidadão, estou analisando o político. Certo. Talvez o ex-deputado Paulo ele tenha ficado um pouco parado no tempo, no espaço, e não tenha acompanhado essa evolução. É um quadro de uma capacidade intelectual grande, mas que talvez tenha ficado um pouco na década de 90. Natanael perguntaria, afinal, bloqueia ou compartilha? Compartilha. Tá certo. Fazendo ressalvas. Tá bom, secretário. Vamos ao terceiro nome. Daí, ó, a ex-mandona do IFAM do Maranhão, agora mandona do IFAM nacional, a Cátia Bogéia. Colocamos a Cátia Bogéia, porque tem tudo a ver com patrimônio histórico, logo com o turismo. O seu bloqueio ou compartilha a Cátia Bogéia? Compartilho. Eu acho que é uma pessoa compromissada, eu acho que é uma pessoa que ama aquilo que faz, mas não sobre a Cátia, a figura Cátia Bogéia, a pessoa Cátia Bogéia, mas sobre o IFAM. Eu acho, a gente falou aqui sobre os lençóis, eu disse que a gente precisava sempre ter um equilíbrio, e eu acho que talvez às vezes tem um rigor excessivo do IFAM e a gente precisa equilibrar as ações. Eu acho que a gente precisa sim preservar, a gente precisa sim ter um cuidado especial com a nossa história, com o nosso patrimônio, mas a gente também tem que ter uma sensibilidade. Às vezes tem alguns preciosismo que eu sou contra. Entendo. Se fosse semana passada, Natanael ia ter uma postura. Essa semana acho que ele está mais suave, não, assim, né? Eu tive um... quando não sei explicar, Natanael. Eu tive um entreveiro com ela quando era proprietário de um casarão no centro chamado Castelo do Roca. Mas tá tudo resolvido. Né? Mas, né, fui absolvido do processo de crime ambiental. Pronto, vamos agora ver o último nome aqui para o secretário Catulé Júnior. Aí, ó, tinha que ter o ministro do turismo aqui, secretário. Marcelo Antônio, o seu bloqueio ou compartilha? Compartilho. O senhor compartilha? Compartilho. Com laranja e tudo? Olha, eu acho que ninguém, eu te falei que eu sou advogado, então ninguém pode ser considerado culpado até sentença que transite em julgado, né? Eu acho que ele tem que responder, né? Eu acho que precisa que essa situação seja melhor esclarecida, mas quando eu digo que compartilho a posição que ele tem ocupado e a perspectiva que ele tem nos trazido. Eu já tive 2 vezes com o ministro, nós conversamos, inclusive, principalmente sobre o Maranhão, e eu tenho uma expectativa muito grande, que ele seja um grande parceiro nosso. Então, mas obviamente que isso não pode, essa nossa expectativa, ela não nos deixa sem a convicção que ele tem que responder essa questão, inclusive até para esclarecer, para deixar ele mais livre para atuar à frente do Ministério. Eu acho que é preciso ser melhor respondida essa questão aí da laranja. E que ele mande para o Maranhão o que é do Maranhão. Mas ainda assim, essa questão ela vai de contra aquilo que eu te falei sobre uma reforma política. Porque essa situação, a gente tem conhecimento que ela acontece em vários estados, em vários municípios. Então é preciso que esse jogo fique mais claro.
Rapaz, mas lá em Minas tem uma mulherada desgraçada atrás do homem, pelo amor de Deus. É o laranjal, né? É, o laranjal. Mas do jeito que está Brasília, acho que até o mais claro mesmo, e é mais claro e mais imposto, né? Porque imposto no sentido de imposto, mas de imposição. De impor, né? O nome vem daí, né? O quinto dos infernos, que é o imposto dos portugueses. Secretário, muito bom tê-lo aqui. Desejo muita sorte lá e que o senhor consiga ajudar o Maranhão, trazendo para cá investimentos e trabalho para o povo maranhense. Obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez, agradeço ao Geraldo, agradeço ao Natanael, e quando eu digo que é preciso que nós façamos um pacto, a imprensa tem um papel importantíssimo, não só dentro da promoção do nosso destino, mas também na defesa de nossas bandeiras. Essa bandeira, que ela não é do governador Flávio Dino, não é do secretário Catulé Júnior, é uma bandeira que é do Estado do Maranhão. Então nós precisamos defender com muita ênfase. Eu chego com muita vontade de realizar, com muita vontade de fazer. Tenho certeza absoluta que nós iremos, em pouco espaço de tempo, nós iremos já começar a colher grandes frutos, e eu tenho convicção de que nós iremos colocar o turismo do Maranhão num novo patamar, no patamar que é de merecimento, e só posso agradecer a vocês a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição. Obrigado, secretário. E o senhor e a senhora e a meninada, não se esqueçam, daqui uns dias tem os Cavaleiros aqui em São Luís, com as melhores músicas que o Sepultura já colocou no mundo, não é isso, Natanael Júnior? Gostei do mexer, nem pedi, Geraldo. Não, mas aqui não tá, isso aqui é do povo, aqui é pro povo ouvir o que tem de bom. Popó vibrou ali, Popó disse que vai lá. Rapaz, quem sabe até eu. Geraldo, ele disse que gostou, foi gratuito, eu disse não, gratuito não, depois vem a nota. Não, aqui não tem isso. Aqui a gente bota tudo pra discutir, não, Natanael? Com certeza. Diga tchau, Tink Wink. Tu tá meio, né, nostálgico, né, Geraldo? Muito obrigado. Tá trocando o R pelo L igual o Cebolinha, não sei não, tá acontecendo aí, né? Eu não troco letra por letra, não. Aqui o ABC aqui no máximo é igual aquele de Jackson do Pandeiro. Senhor, senhora, muito obrigado. Estamos firmes na luta. Amanhã é quinta-feira e estaremos aqui de novo. Grande abraço.